Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cristo vive, 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 Cristo vive. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, põe azeite na lâmpada, Senhor, da minha vida, Senhor Jesus, o meu amor salvaste, almas perdidas, por este novo de coração, do meu coração, do meu coração. Glória, dando valor ao Espírito Santo. Aleluia, carnaval, Suriana, Suriana. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, Deus. Aleluia. 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 Amém, Jesus! Quem quer morar no céu? Amém? Nós vamos pedir para os irmãos do estúdio. Eles pediram licença aos ouvintes, nós vamos ouvir diretamente ali do estúdio C. E daqui a pouco voltaremos com vocês novamente, para a glória de Deus. Amém, igreja? Quem crê que Deus está abençoando os ouvintes, diga amém. Você sabia, irmão, que através do programa Voz da Libertação, muitas pessoas são alcançadas? Lá na Transamazônica, por exemplo, tem lugares na Transamazônica, entre os índios, não tem pastores, não tem pregadores. Então eles colocam o rádio no programa Voz da Libertação, e ali, na hora da pregação, eles leem a Bíblia, ouvem a pregação, na hora da oração eles oram, e assim é a Igreja de Deus Amor, lá no meio do mato, aleluia, e o Espírito Santo é o pastor, aleluia, aleluia, paz a Jesus. Irmãos do estúdio, dê anúncios aí, o missionário Davi Miranda vai pregar amanhã, e a bênção amanhã, 13h, é bem maior. Alô, estúdio C, palmas para o Rei Jesus, igreja. Eu queria pedir aos irmãos aqui presentes, aos ouvintes de casa, que abrissem a sua Bíblia em Êxodo 23. Êxodo 23. Nós falamos que íamos continuar a pregação de hoje à tarde. Aleluia! Já estávamos praticamente a maior parte do culto, nós fizemos já fora do ar. Mas eu creio que Deus está falando com os ouvintes também. Porque esse programa é uma bênção. Quem tem fé, diga amém, Jesus! Deus promete enviar um anjo, aleluia, Deus promete enviar o anjo, aleluia. Vamos ler Êxodo capítulo 23, versículo 20, capítulo 23, versículo 20, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele,
e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Aleluia! Levante a mão, diga: Senhor meu Deus, fala conosco, Senhor. Eu creio na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos e palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Aleluia! Irmão, hoje à tarde nós lemos aquela passagem sobre Caim e Abel, em que Caim e Abel foram oferecer a Deus um sacrifício, uma oferta a Deus. Então eles não tinham escrituras naquela época, não tinham mandamentos para obedecer a Deus, como obedecer a Deus. Então tinha que ser pela fé. E você sabe que a fé é que vence o mundo do pecado. Somente pela fé você abandona o cigarro, a prostituição, a mentira, as más companhias, os programas mundanos da televisão e do rádio, os vídeos cassete, os videogames. Somente pela fé. Aleluia. Como diz em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda diz mais que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então Abel e Caim foram oferecer a Deus um sacrifício. Está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 9. E Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim, ele era lavrador da terra. Então Caim, ele era mais velho. Caim era mais velho do que Abel. Então, Abel respeitava o seu irmão. Eu creio que passava muitas lutas com o seu irmão. Eu creio que ele passava muitas humilhações com o seu irmão, porque o seu irmão era exaltado e estava fazendo muitas coisas erradas, que inclusive Deus não aceitou, Deus não atentou para a oferta dele. Mas Abel, ele naquele dia ele foi oferecer também um sacrifício a Deus. Ele era pastor de ovelhas. Então o melhor que ele tinha, que ele poderia oferecer para Deus, ele deu o melhor que ele podia. Ele queria oferecer a própria vida para Deus. Ele queria oferecer a sua própria vida, o seu próprio sangue. Ele queria oferecer a Deus um sacrifício, a sua própria vida. Porque ele tinha conhecimento de que seus pais foram expulsos do paraíso. E seus pais contavam para ele que eles tinham contato direto com Deus. E Abel queria ter contato direto com Deus. E por isso estava tendo uma vida de humildade, de humilhação, para religar-se com Deus, para ter, aleluia, essa experiência com Deus. Pois o que pelo que Adão e Eva falavam eram coisas maravilhosas, o que era o jardim do Éden, e que Deus tinha prometido um Salvador. Então Abel, eu creio que ele ouvia aqueles testemunhos e ele chorava, ele sentia sede da presença de Deus. E agora chegou aquele dia que o Espírito de Deus tocou no coração deles, para eles ofereceram, fazer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus. E Abel via aquelas ovelhas lindas que ele tinha. E ele pegou a ovelha mais linda que ele tinha, a ovelha que ele mais amava, aquela ovelha que se ele olhasse, aquela ovelha que doía no coração dele se alguém maltratasse aquela ovelha. O pastor, ele ama a ovelha, ele dá a vida pela ovelha. Então o que ele mais amava, ele se decidiu a dar
aquela ovelha, a entregar aquela ovelha em sacrifício, como dizendo: Senhor, eu não posso suicidar-me, mas eu dou para ti esta ovelha, Deus, no meu lugar, Senhor, no lugar do meu pai e da minha mãe, porque eles pecaram contra ti, eles foram expulsos do paraíso. Eu estou dando essa ovelhinha para morrer em nosso lugar, para o Senhor novamente se lembrar de nós, para que o Senhor venha se compadecer de nós novamente, para que o Senhor perdoe nossos pecados, para que o Senhor nos ajude, Senhor, e se manifeste. Orianda Alabaia. Então Abel, naquela hora, eu creio com muitas lágrimas naquela oração, o altar de Caim num lado e o altar de Abel do outro lado. E de repente, na hora que Abel estava orando a Deus, o fogo de Deus veio, e aleluia, e recebeu, o Espírito de Deus recebeu aquela oferta, porque era uma oferta envolvida com o vínculo da perfeição que é o amor. Irmão, sem amor Deus não recebe nada, Deus não aceita nada. Se você não tiver amor, Deus não recebe nem a tua oração, irmão. Se nós não tivermos amor, Deus não recebe nem a oração. Então, irmãos, naquele momento, Deus recebeu a oferta de Abel. E o seu irmão Caim, olhando, ficou indignado. Falou: por que? Eu sou mais velho. Por que Deus não respondeu a minha oração? Por que Deus não recebeu a minha oferta? Então, a partir daquele dia, qualquer coisa que Abel fazia, Caim mais se irritava contra ele. Qualquer atitude de Abel, Caim ficava achando que Abel estava exaltado, que Abel queria contar vantagem. Os testemunhos de sonhos e revelações que Deus dava para ele, Caim não aceitava, porque Caim achava que Abel estava exaltado, que Abel agora estava se gloriando, porque ele tinha experiências com Deus. E um certo dia, em uma discussão, Caim ficou bravo com Abel, e Caim matou Abel. E Deus veio falar com Caim: Caim, onde está o seu irmão? Porque a voz do teu irmão clama até mim. Caim sem respeito. Caim não respeitava nem a Deus, muito menos os seus irmãos. Caim não tinha respeito pelos seus irmãos, não tinha respeito pela obra de Deus. Hoje em dia tem um monte de Caim que não respeita os homens de Deus, que falam mal dos homens de Deus, e você está arrumando um inimigo que é o inimigo, o maior inimigo daqueles que levantam contra Deus, é o próprio Deus. Deus disse: eu serei inimigo dos teus inimigos, eu serei adversário dos teus adversários, eu serei adversário dos teus adversários. Quando Deus perguntou para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Caim respondeu para Deus: sou eu porventura guardador do meu irmão? Caim foi estúpido até para Deus, estava endemoniado, não respeitava mais, não respeitou o ungido de Deus, não respeitava nem a Deus. E perguntou: sou eu guardador do meu irmão? Ele não se humilhou para Deus. Caim não se humilhou para Deus. Caim, mesmo sendo um assassino, estava matando o seu irmão, e mesmo assim não se humilhava para Deus. E existem muitas pessoas que Deus está judiando dele, está surrando ele, e ele ainda não se humilha. Deus está fazendo você descer ao pó, para você se humilhar, que você não pode se murmurar contra o seu irmão, e mesmo assim você não se humilha, irmão. Você não se humilha, você não tem mais forças para orar, não tem força mais para jejuar, e você mesmo assim não se humilha. E muitos estão falando como, fazendo que nem Caim: eu vou para outra igreja, eu vou para outra igreja. Essa igreja estão me perseguindo, estão me maltratando. Você está sendo Caim, irmão. Mas se você se humilhar, muitas vezes alguém te repreende, o pastor exige alguma coisa de você, você fala: eu não quero saber. Você está discutindo com Deus, porque o pastor da igreja, ele é o anjo de Deus. E se você for inimigo, aleluia, do homem de Deus, você é inimigo de Deus, porque Deus diz para os seus servos: eu serei adversário dos teus adversários, eu serei inimigo dos teus inimigos. E se você é inimigo da igreja de Deus, você está sendo inimigo de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Então, irmãos, precisamos abrir o nosso olho. O diabo tem enganado muita gente. Muita gente. E quando o demônio, irmão, começa a entrar na pessoa, ele começa a se gloriar. A primeira coisa que vem na igreja, quando o diabo entra na vida dele, ele senta no banco e o diabo diz assim: você que devia estar pregando. Você sabe mais que ele. Você devia de pregar. Mas aquele que está com o Espírito Santo, ele não está vendo nem o pastor, o pregador, não. Ele está sentindo: Deus está falando comigo hoje. Deus está falando comigo. Deus está nessa igreja. Deus está falando comigo. Orienta, Pai, aleluia. Então, irmãos, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, que o vínculo da perfeição, irmão, é o amor. Irmão, se você tiver amor, irmão, você suporta tudo. Se alguém se levanta contra você, você não vai falar nada para ninguém, só dá glória a Deus. Você deixa Deus falar por você. Você deixa Deus te defender. Porque você acredita que o Senhor é inimigo do teu inimigo. É inimigo, aleluia. Deus está dizendo aqui em Êxodo capítulo 23, 22... mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e serei adversário dos teus adversários. Muitas vezes, irmãos, nós estamos murmurando contra Deus, pensamos que estamos murmurando contra um pastor ou contra um presbítero. Estamos murmurando contra Deus. Aí começa a tribulação na tua vida. Você não tem sossego. Por que você não tem sossego? Porque Deus está pelejando contra você. Porque Deus está contra você. E você fica nervoso. Você fica bravo, cada vez mais bravo, nervoso. Porque Deus está te repreendendo. Está rejeitando até que você se humilha. Aleluia. Irmãos, vamos abrir o nosso olho, irmão. Para Jesus, passa um colírio nos meus olhos. Eu quero enxergar a realidade, o que está acontecendo comigo. Aleluia! Quem quer vitória, diga amém, Jesus. Quem quer a vitória na tua vida, diga amém. Irmãos, temos que dar valor ao Espírito Santo. Deus prometeu para nós o Consolador, o Espírito Santo. Jesus prometeu e a promessa de Jesus não falha. Ele prometeu o Espírito Santo, que vai te consolar na tua luta. Alguém que está te perseguindo, está te maltratando, mas você está na santa doutrina. Você não quer mais fumar, não quer mais beber, não quer mais adulterar, não quer mais assistir televisão. Estão chamando você de fanático. Estão chamando você de fanático. Não se preocupe, dá glória a Deus. Quem sabe alguém na tua casa está reclamando: não, agora você não assiste televisão comigo. Agora você virou fanática, você virou fanático. Agora você não vai nem num baile, nem numa festa de aniversário. Você só quer ir para a igreja. E você está passando luta. Graças a Deus que esta luta é porque você quer entrar no céu. Olha, meu Pai. Graças a Deus. E Deus está dizendo: eu serei inimigo dos teus inimigos. Quem é o teu inimigo? Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é Satanás. E você quer vencer esse demônio do pecado, você vai vencer. É a promessa de Deus. Deus vai repreender esse demônio que te persegue. Deus vai repreender esse espírito imundo de pecado que te persegue. Deus vai repreender esse demônio, porque o sangue de Jesus tem poder. Deus é inimigo dos teus inimigos. Aleluia. Você será vitorioso, vitoriosa, minha irmã. Porém, não desista. Somente persevera nessa doutrina. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não se justifique a tua vida. Busca Deus. Veio calúnia, vai para o banco orar com Jesus. Vai no banco orar com Jesus. Aleluia. Está em prova, fica com Jesus no banco e ora a Deus. Ali naquela oração, naquela prova, você recebe um dom de Deus. Aleluia. Muitas pessoas ficam nervosas quando passam uma provas. O ministério prova, ou por uma calúnia, você fica bravo: eu não aceito, eu sou inocente. E você está pedindo o dom de Deus. Suporta, fique no banco, mas com Jesus. Ali você vai ter revelações, você vai ser arrebatado, você vai ter visões celestial. Deus vai te dar o dom da revelação. E depois Deus vai te usar mais e mais e mais ainda. Aleluia, Senhor. Orienta, Pai, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem fé, diga amém, Jesus.
Quem tem fé, diga aleluia. Você tem fé, irmã? Tem fé? Suporta, irmão. Suporta. Suporta, irmão. Dá graças a Deus. Eu falei com o irmãozinho, e o irmãozinho estava preocupado essa semana. Não, irmão, o missionário me mandou embora, irmão. O missionário me mandou embora. Eu falei, o missionário não te mandou embora coisa nenhuma, irmão. Deus está te provando para te dar algo melhor. Se você ficar trabalhando para Deus pela fé, Deus vai te honrar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar mais. Não existe coisa ruim para os homens de Deus, irmão. Não existe coisa ruim para os homens de Deus. Ninguém trabalha para Deus de graça. Eu não acredito que alguém trabalhe para Deus de graça. Se você trabalha para Deus, Deus te dá um bom salário. Deus te abençoa a tua vida. Deus abençoa a tua família. Tudo para você é alegria. A vitória é grande, irmão. Aleluia. Aleluia. Fiquem em pé, irmãos. Fiquem em pé. Aleluia. Aleluia. Quem tem fé, diga amém.